Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Eu estava meditando hoje sobre o povo de Israel, em um momento muito específico da vida desse povo. Eu estava me lembrando da libertação deles. Eles viveram momentos de grande entusiasmo e euforia, porque eles viviam numa nação, o Egito, que naquele período da história era a nação mais poderosa da terra. O exército mais bem armado, uma nação imbatível, rica, próspera. O Egito, naquele período da história, era os Estados Unidos da América. E o povo de Israel vivia cativo naquela terra. Mas você conhece bem a história de Moisés. Ele nasceu para aquilo, para ser um instrumento nas mãos de Deus e libertar esse povo. Deus já havia feito essa promessa há muitos e muitos anos atrás, antes que aquelas pessoas nascessem. Ele já havia declarado que os descendentes de Abraão seriam cativos numa terra estrangeira, mas ele os libertaria desses caras. Foram 400 anos. 4 gerações se passaram debaixo do chicote da vida amarga, sofrida. Mas todos conheciam aquela promessa. E enfim chegou o dia. E então Deus envia Moisés, e Moisés começa a operar sinais, prodígios, milagres e grandes maravilhas na terra do Egito. E ele colocou Faraó, o homem mais poderoso da terra, prostrado diante do poder desse Deus. Ele nada podia fazer. Ele estava inerte, inoperante, impotente. Ele percebeu que toda a sua glória e riqueza e poder político e econômico e as suas religiosidades e os seus deuses e aquelas estátuas enormes com cabeça de pássaros e todos aqueles deuses nada podiam fazer. O Egito estava destroçado por tantas pragas e moléstias e mortandade, e a manifestação real, prodigiosa e maravilhosa do Deus de Moisés. O Deus de Moisés não tinha uma aparência com uma cabeça de uma ave, um corpo esculpido.
mas ele manifestava seu poder real diante de todas as pessoas, e aquilo era incontestável. E Faraó teve que mandar o povo ir embora com suas vacas, bois, crias, crianças, velhos e velhas. E Moisés disse que nenhuma unha ficaria para trás e que não haveria acordo de espécie alguma com o Faraó. Nada podia ficar para trás. Foi o que Moisés disse para Faraó. Porque diversas vezes Faraó tentou um acordo, ele disse: Moisés, está certo, olha, eu entendo a sua posição, mas nós somos líderes e estamos aqui sentados a essa mesa para entrarmos num acordo político. Você deixa os velhos, as velhas, as crianças. Depois ele disse: deixa pelo menos as vacas e os bois. E Faraó foi tentando fazer um acordo com Moisés para ver se alguma coisa podia ficar para trás. Faraó dizia: Moisés, vai, Moisés, finalmente você conseguiu, você me convenceu. Leva o teu povo, leva também as crianças, leva também os velhos e as velhas, mas deixa os bois e as vacas. E foi quando Moisés disse essa frase: nenhuma unha ficará para trás. E foi grande o entusiasmo, a alegria daquele povo. Saíram cantando, dançando, pulando, não é? Eles viram grandes sinais, eles viram grandes prodígios, eles viram coisas que eu e você jamais iríamos ver nessa terra. Por mais que venhamos presenciar alguns milagres, alguns sinais, algumas maravilhas que Deus faça, não será nem sequer um relampejo daquilo que aquele povo viu acontecer na terra do Egito. O anjo da morte, a praga no rio Nilo, as águas que viraram sangue, os sapos e as rãs e as moscas, e a tempestade de meteoritos e tudo que aconteceu ali. Deus não estava meramente tentando intimidar um sujeito chamado ou intitulado Faraó, Ramsés. Ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém. Nem Jacó, nem eu, nem você, nem Faraó Ramsés, nem Barack Obama, ninguém. Não somos nada. Nós somos apenas pó e cinza. Deus não estava manifestando toda aquela glória e fazendo aqueles fatos sucederem e lançando aquelas 10 pragas terríveis sobre a nação egípcia, apenas para tentar convencer ou quebrantar o coração de um homem que bastaria ele estalar um dedo ou piscar um olho e aquele homem virava cinza e pó na hora, caía morto. Não, Deus tinha várias formas de tirar aquele povo dali. Ele não entrou em luta contra Faraó. Mas contra o próprio povo de Israel. Porque nós estamos falando de um povo que ouvia falar de Deus, mas não tinha nenhuma experiência com Ele. Seus antepassados morriam falando desse Deus, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. O Deus criador dos céus e da terra.
e que havia prometido libertá-los, e ele era poderoso para fazê-lo, que eles não deveriam perder as esperanças e continuar a clamar a esse Deus. E eles clamavam, mas não tinham experiência de forma alguma com esse Deus, quem ele é, o que ele sente, o que ele pensa, quais são suas ideias, quais são os seus projetos, por que não nos libertou até agora e por que nos libertará, para onde nos levará. Eles não sabiam de nada coisa. Então todos aqueles fatos aconteceram naquela terra como se fosse um cartão de visita de Deus ao povo de Israel, dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus a quem vocês têm clamado de geração em geração, contemplem o meu poder e a minha glória. E Deus os chama para uma terra boa, espaçosa, que manda leite e mel, onde eles teriam dignidade, onde eles iriam plantar e colher, onde eles teriam as suas crias e iriam desfrutar do valor destas crias e do leite das vacas, e eles não mais seriam humilhados e pisoteados por ninguém. Porém, no meio desse caminho havia um monte chamado o Monte Sinai ou Horebe, conforme você quiser. E Deus deu ordem ao velho Moisés, dizendo: conduz esse povo ao monte que está no meio do caminho, no trajeto. Antes de vocês entrarem na terra que eu prometi, há um desvio, há um lugar, há uma estrada, há um caminho. Porque eu quero que esse povo me conheça, e eu quero que esse povo saiba quem eu sou, e eu quero que esse povo conheça meus conceitos e preceitos e ideias e desejos. Eu quero que esse povo saiba aquilo que para mim é iniquidade, pecado, aquilo que para mim é treva, é amargo, e aquilo que para mim, segundo meus conceitos, é doce, é justiça, é luz. Traga-os para me conhecer. Por enquanto eles só viram o meu poder, por enquanto eles só viram o que eu sou capaz de fazer. Eu aniquilei a nação mais poderosa da terra, eu abri o mar para vocês passarem, eu fiz o mar se fechar e engolir Faraó e seu exército. Eu matei os primogênitos do Egito, desde os animais até os homens, e poupei os filhos de Israel. Eu derramei pragas sobre aquela nação e mostrei o meu poder. Traga-os a mim, para que eles saibam quem eu sou, para que eles possam se relacionar comigo, para que eles possam compreender o que eu quero deles, porque eu não sou meramente um gênio da lâmpada mágica. Eles estão alegres, saltitantes e tocando tamborins, mas eu quero mudar o caráter deles, a personalidade deles, a vida deles, o comportamento deles. Eu quero que eles venham ser homens segundo o meu coração. Quero mostrar a eles que eles não podem continuar a viver da mesma forma e da mesma maneira, mas eu quero mudar tudo na vida deles, que eu não os aceitarei de qualquer forma, que eles não poderão entrar nessa terra de qualquer maneira, que eu sou um Deus exigente, que eu peneiro as pessoas, e que eu não deixarei entrar nessa terra qualquer tipo de gente. Porque se eles estão atrás apenas de um Deus que os presenteie, apenas de um Deus que opere milagres em suas vidas, em livramento, mas sem nenhum relacionamento, sem nenhuma amizade, sem nenhuma comunhão, eu não sou esse Deus. Traga-os a mim, eu lhes darei as minhas leis,
meus conselhos e os farei me conhecer. Você conhece a história melhor do que eu. E você sabe o que aconteceu, não sabe? Moisés disse a Faraó: nenhuma unha ficará. Mas ele se esqueceu de que fisicamente ele falava de algo que de fato sucedeu. Fisicamente não ficou nada dos hebreus. Fisicamente não ficou nenhuma sandália. Eles levaram tudo. Eles levaram mais do que eles tinham, porque Deus tocou no coração dos egípcios, que presentearam aos hebreus com ouro, com prata, com vestes. E eles saíram de lá cheios de ouro e riquezas. Mas algo espiritual, do caráter, da personalidade, ficou para trás. De forma tão violenta que esse povo começou a sentir saudade das cebolas que eles comiam no Egito. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou dizendo. Por mais belas, grandes e bonitas que sejam essas cebolas cultivadas no Egito, eu quero que você preste atenção. Esse povo começou a sentir repulsa do maná. Sabe, eu e você precisamos entender essa história, porque nós não estamos aqui como livro de contos da caixinha de histórias do passado para nós ficarmos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos falando de algo que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, porque esse Deus é o mesmo Deus. E o apóstolo Paulo disse: cuidado, irmãos, porque a história dos nossos pais do deserto foi escrita para aviso nosso. Nós também temos uma promessa do mesmo Deus. Nós também fomos libertos de uma escravidão como nossos pais. E temos uma promessa de uma terra boa, espaçosa, que manda leite e mel. Um reino que nos está preparado. Um lugar onde se enxugará de nossos olhos toda lágrima. Cuidado, irmãos. Veja o exemplo de nossos pais. Porque eles morreram no meio do caminho. Todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles saíram do Egito cantando, louvando a Deus, tocando tamborins, dando glória e aleluia, e eles morreram no deserto. Cuidado, irmãos, porque os nossos pais trocaram a glória de um Deus vivo pela figura de um boi que come erva. Sabe, isso é chocante. Saber que aquele povo pegou aquele ouro todo que receberam dos egípcios, jogaram no fogo, e o próprio Arão, irmão de Moisés, estava ali forjando no fogo, na fornalha, com aquele ouro, a imagem de um boi. E ao ficar pronta a imagem daquele boi de ouro, eles colocaram sobre os ombros e começaram a dançar, a encher a cara de cachaça, a se embriagar e se deixar levar pela orgia.
E disseram uns aos outros: esse aqui é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Algo ficou para trás. Não foi uma unha, mas o caráter deles. Aquilo que eles vivenciaram na terra pagã e idólatra do Egito, no mundo. É exatamente isso. Você está entendendo aonde Deus quer nos fazer chegar. Porque muitos que hoje estão caminhando em direção a essa terra boa, espaçosa, que mana leite e mel, sentem saudade das cebolas do Egito. O caráter deles está aliançado, está ligado, está conectado ao Egito, está conectado ao mundo. Eles não querem ir para o inferno. Eles não querem ser condenados a uma vida escrava e miserável. Sim, eles querem a liberdade. Sim, eles querem a terra boa, espaçosa, que manda leite e mel, mas eles não querem esse Deus que fala. Não. Esse Deus que mexe em nossos conceitos, em nossos desejos. Esse Deus que mexe em nossos projetos, que altera todas as coisas dentro de nós, que quer mudar o nosso caráter, que quer nos moldar, que quer transformar. Eles não puderam suportar o convívio com esse Deus e se submeter a isso e disseram: esse aqui, esse que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, nós podemos dar na cara dele e ele não vai fazer nada com a gente. Esse é o nosso Deus. De maneira que hoje nós temos vagando pelo deserto, a caminho dessa promessa, gente despudorada, sem caráter, sem personalidade cristã, gente mentirosa, gente hipócrita, falsa, gente com o coração repleto de iniquidade, de maldade, caluniosos, avarentos, cheios de lascívia, de prostituição, gente pervertida. Eu estou falando a verdade. Eu estou dizendo isso. Sabe que são coisas que ficaram para trás da personalidade, do caráter. A roupa mudou, o sapato mudou, o vestido mudou, o penteado mudou, mas o caráter, o caráter corrompido, permanece lá dentro daquele corpo que agora recebeu novas vestes, um cabelo novo penteado, um novo linguajar. Não. Mas não há uma mudança real, verdadeira. Eles sentiram nojo do maná. Eles disseram para Moisés: Moisés, olha, pelo amor de Deus, irmãos, esse negócio aqui já passou da conta. Não aguento mais esse pãozinho. Entendeu, meu gente? Você vai clamar a Deus que nós queremos comer carne. Ele não é Deus? Ele nos tirou lá da terra. Pelo menos tinha cebola. Pelo menos a gente comia alguma coisa lá. Agora nós estamos nesse deserto aqui. Está entendendo? Comendo esse pãozinho que desce do céu todo dia, eu estou com vontade de vomitar. Sabe, eles não queriam saber realmente
o significado, o valor, a importância espiritual deste pão. Se havia ou não alguma revelação daquele Deus Todo-Poderoso que poderia supri-los de carne, de qualquer coisa, ele tirava a água da rocha, não há nada impossível para ele. Se ele estava dando aquele pãozinho todo dia, deveria haver algum significado e algum sentido maior. Porque, meu irmão, minha irmã, nós precisamos definitivamente amadurecer e entender que o projeto de Deus é nos levar à terra prometida, é nos levar ao reino dos céus. Para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos, em primeiro lugar, nascer de novo. Em segundo lugar, nascendo de novo, colocar o nosso caráter, nossa personalidade, nossa vida, nossos desejos, nossos projetos, tudo isso nas mãos de Deus e dizer: Senhor, Tu estás sobre o controle de todas as coisas, faz aquilo que Tu achar melhor. Sabe, nós precisamos entender que o grande projeto de Deus não é satisfazer os nossos desejos carnais nessa terra. Você está servindo Deus errado se você pensa isso. Vai servir o capeta, o diabo, o capiroto. Entrega a tua alma para o cão, porque ele satisfaz todos os desejos da tua carne. Se você fizer um acordo, entregar a tua alma para ele. Ele não quer saber do teu caráter, quanto pior for, melhor para ele. Você pode ser uma porcaria de pessoa fazendo ver atrás dela. Entendeu? Para ele, quanto pior você for, melhor. Está do jeito que ele quer. E aí, se a questão tua é só um prato de comida cheio na tua mesa, se a tua questão é apenas a satisfação dos desejos da tua carne, entrega a alma para o cão. Porque ele sim vai satisfazer os desejos da tua carne sem querer saber de nada acerca do teu caráter, da tua personalidade, da tua moral. Você está entendendo? Mas se você deseja entrar nessa terra, cuidado. Cuidado, porque nessa caminhada tem muita gente querendo perverter os teus conceitos, as tuas ideias e a tua visão. Tem muitos Datãs e Abiús, que são aqueles que se revoltaram no meio do povo para colocar o povo contra Moisés. A ponto de levar esse povo a construir um bezerro de ouro e dizer: esse é o nosso Deus. Porque eu quero que você raciocine, você pense comigo. Porque a verdade é que, matematicamente, saíram do Egito 3 milhões de seres humanos, entre homem, mulher e criança. Foram 800 mil homens, foram contados os homens. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Estamos falando de 3 milhões de seres humanos. Que foram libertos da escravidão, que saíram cantando, tocando tamborim, que viram milagres, sinais e prodígios. Faraó não teve poder de destruí-los, de pará-los, de mantê-los lá. O exército não teve poder de fazer nada, eles passaram pelo mar aberto pela mão de Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema deles foi o próprio Deus que os libertou e que os matou no deserto, que os fez definhar na areia quente, no deserto, no Sinai. Olha, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Você é livre, eu sou livre. Mas faça consciente, não enganado. Se você quer ir para o abismo, para o inferno, vá, mas vá sabendo que está indo. Não seja um dos enganados. Reflita, pense, tome decisões. Tome decisões.
Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: aquele que se constitui amigo deste mundo. Isso é muito forte. Eu vou dizer uma coisa para você: o diabo conhece a Bíblia muito mais do que eu e você, gente. Muito mais. Ele teve a ousadia de tentar o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele teve a ousadia de tentar o Filho de Deus, que é a palavra de Deus, com a própria palavra. Lembra disso naquele deserto? Ele conhece muito bem as Escrituras Sagradas, de cor e salteada, de trás para frente, do meio para o lado direito, do lado esquerdo, para tudo. Qualquer versículo que você citar, ele sabe qual é. Qualquer trecho da Bíblia te diz um versículo, te diz um texto, fica tudo, ele sabe tudo. Você está entendendo? Então, nós devemos entender isso. Satanás sabe que não é para mim ou para você se Deus é a nossa vida. O faraó não pode segurar, o diabo não pode me segurar, nem segurar a você. Mas o diabo conhece a Bíblia. E a Bíblia diz: aquele que se constituir amigo desse mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Hein? Inimigo de Deus. O faraó não pôde matá-los, nem segurá-los, nem impedir a fuga. Nada pôde detê-los, mas o próprio Deus os matou no deserto. Porque algo ficou para trás. No Egito, uma aliança. Um cordão umbilical com o mundo. Sabe? E de 3 milhões de pessoas, somente 2 homens conseguiram entrar lá. Por isso, quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos no meio da multidão, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que o dia do julgamento será um dia de grandes surpresas. Nós estamos falando de gente pensada no meio de uma multidão, de gente escolhida, de uma nação de sacerdotes, de um povo adquirido, zeloso de boas obras, que se quebrantaram, que quebraram o cordão umbilical com as trevas, com o mundo, com os padrões desse mundo. Aquele que tiver alianças, amizade com esse mundo, constituir-se-á inimigo do próprio Deus. Você faz ideia do que isso significa, meu irmão, minha irmã? Você faz ideia? Quando você tem Faraó como teu inimigo, quando você tem o diabo como teu inimigo, e toda a corja de demônios como teu inimigo, você pode correr para os braços de Deus e a sombra do Todo-Poderoso, ficar abrigado e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas eu te pergunto, se Deus for teu inimigo, você vai correr para onde? Quem é que vai te defender? Quem é que vai te ocultar dos olhos e do juízo de Deus? Hein? Eu pergunto para você. Você que sabe, a vida é tua, faz dela o que você quiser, mas pelo menos faça de forma consciente, sabendo para onde você está indo.
e não enganado, iludido. Deus tem um reino, tem uma promessa, uma terra prometida, e nela irão entrar pessoas especiais, lavadas e remidas pelo sangue, novas criaturas. A igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Cuidado, não se deixe enganar. Curve-se diante de Deus e se humilhe a Ele, como fez o rei de Nínive. Clame sua misericórdia e submeta-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de você. A maioria das pessoas faz o contrário, elas estão se sujeitando ao capeta e resistindo a Deus. Sujeite-se a Deus, deixe Deus mudar sua vida, mudar seu caráter, mudar seus sonhos, mudar suas ideias, mudar tudo em você. Resista ao diabo, ele vai fugir. E você será uma das poucas pessoas que entrará no reino dos céus.